Capítulo 12. Universalidade e centralismo. O ideal do Sacro Império Romano é o que, por contraste, melhor põe em evidência a decadência que sofre o princípio do reinar, quando perde a sua base espiritual. Aqui iremos antecipar certas ideias que serão desenvolvidas na parte histórica da presente obra. O ideal gibelino do Sacro Império Romano implicou, da maneira mais clara possível, que o sentido do que o regnum tem uma origem sobrenatural e uma natureza suprapolítica e universal. Quer o sentido de que o imperador, como lex animata integris e vértice da ordinatio ad unum, é aliquod unum quod non es pares, segundo Dante, representando um poder que transcende a comunidade de que ele tem a direção. Do mesmo modo que não se deve confundir o império com nenhum dos reinos e nações que abrange, sendo algo qualitativamente diferente, anterior e superior, no seu princípio, a cada um deles. Não era, portanto, uma incongruência, como pensam alguns historiadores, o contraste medieval entre o direito absoluto, independente do lugar, das raças e da nação, que o imperador regularmente investido e consagrado fazia valer, e que por esse facto se tornava ecuménico, e os limites efetivos do seu poder material perante os soberanos europeus que tinham de lhe prestar obediência. Pela sua própria natureza, o plano de toda a função universal realmente unificadora não é o da matéria, só na condição de não se afirmar como unidade e como potência exclusivamente materiais, ou seja, políticas e militares, é que poderá corresponder à sua finalidade. Não era, portanto, em princípio, por um vínculo material, política e militarmente consolidado, que os vários reinos deviam estar ligados ao Império, mas sim por um vínculo ideal e espiritual, que se exprimia pelo termo característico de fides, que na língua medieval tinha simultaneamente o sentido religioso e o sentido político-moral da fidelidade ou de devoção. A fides, elevada à dignidade de um sacramento, sacramentum fidelitatis, e princípio de toda a honra, era o cimento unificador das diversas comunidades feudais. A fidelidade ligava o feudatário ao próprio príncipe ou ao feudatário de uma categoria mais elevada. Numa forma mais elevada, purificada e imaterial, aquela tinha contado de ligar essas unidades parciais, singulae communitates, ao centro de gravidade do império, superior a cada uma delas, poder e autoridades transcendentes, de modo, portanto, a não ter necessidade, em princípio, de recorrer às armas para obter o reconhecimento. É também por isso que na idade medieval, feudal e imperial, tal como em qualquer outra civilização do tipo tradicional, a unidade e a hierarquia conseguiram coexistir com uma larga margem de independência, de liberdade e de articulação. Em geral, sobretudo nas civilizações propriamente arianas, pode-se constatar a existência de um longo período em que dentro de cada estado ou cidade existiu um pluralismo livre. As famílias, as estirpes e as gentes surgiam elas mesmas como tantos outros estados em miniatura, como outros tantos poderes largamente autónomos, retomados numa unidade ideal e orgânica, mas possuindo tudo o que lhes era necessário para a vida material e espiritual: um culto, uma lei, uma terra, uma milícia. Só a tradição e a comunidade de origem e de raça, raça não simplesmente de corpo, mas também do espírito, eram a base da sua organização superior, suscetível de se desenvolver até à forma de império, especialmente quando o grupo originário de forças se irradiava para um espaço mais vasto, ordenar e unificar. A este respeito, é significativo o primeiro período franco. Francos foi sinónimo de seres livres, portadores, pela raça, de uma dignidade que aos seus olhos os elevava em relação a todos os outros homens. Francus liber dicitur, quia super omnes gentes alias recos et dominatio illi debuter. Turpino. Pois bem, até ao século XIX, a comunidade de civilização e o facto de pertencerem à estirpe franca eram a base do Estado, sem que houvesse uma unidade política organizada e centralizada coextensiva a um território nacional, como na concepção moderna. Mais tarde, na altura do desenvolvimento carolíngio, até à constituição do Império, a nobreza franca encontrava-se espalhada por toda a parte e eram precisamente estas unidades separadas
extremamente autónomas e, apesar disso, mantendo um vínculo imaterial com o centro, que constituíam, como as células no sistema nervoso no resto do organismo, o elemento vital unificador na totalidade do conjunto. Foi sobretudo a tradição extremo-oriental que acentuou a ideia de que, separando-se do domínio periférico, não intervindo diretamente, mantendo-se na imaterialidade essencial do centro, que é semelhante à do eixo de uma roda que condiciona todo o seu movimento, se pode atingir a virtude que define o verdadeiro império, conservando os indivíduos a sensação de serem livres e desenrolando-se tudo ordenadamente, porque, graças à compensação recíproca devida à invisível direção, as desordens ou arbítrios parciais limitar-se-ão a contribuir para a ordem total. É esta a ideia limite da verdadeira unidade e da verdadeira autoridade. Quando, pelo contrário, se afirma a ideia de uma soberania e de uma unidade que só dominam a multiplicidade de maneira material, direta e política, intervindo em toda a parte, abolindo toda a autonomia dos grupos individuais, nivelando num espírito absolutista todos os direitos ou privilégios, desnaturando e oprimindo as várias estirpes étnicas, então desaparece a imperialidade no verdadeiro sentido do termo e já não nos encontramos na presença de um verdadeiro organismo, mas sim de um mecanismo. É o tipo dos modernos Estados nacionais e centralizadores. Por outro lado, ver-se-á que, onde quer que um monarca tiver descido a este plano, onde quer que ele, descaindo da sua função espiritual, tiver promovido um absolutismo e uma centralização político-militar, emancipando-se de todos os vínculos em relação à autoridade sagrada, humilhando a nobreza feudal, apossando-se dos poderes que anteriormente eram distribuídos entre a aristocracia, escavou ele mesmo o seu próprio túmulo, atraindo para si uma reação fatal. O absolutismo é só uma breve miragem, pois o nivelamento prepara a demagogia à ascensão do povo, do demos, ao trono profanado. É este o caso da tirania que, em muitas cidades gregas, se sucedeu ao regime aristocrático sagrado anterior. É este também, em certa medida, o caso de Roma e de Bizâncio, nas formas niveladoras da decadência imperial. É este, finalmente, como iremos ver mais de perto, o sentido da história política europeia, depois da derrocada do ideal espiritual do Sacro Império Romano e a constituição subsequente das monarquias nacionais secularizadas, até à época do totalitarismo como fenómeno terminal. Dessas grandes potências, nascidas da hipertrofia do nacionalismo e de uma bárbara vontade de potência de tipo militar ou económico, a que se continuou a dar o nome de impérios, não vale a pena falar. O império, repetimos-lo, só o é em virtude de valores superiores a que uma raça se elevou, ultrapassando-se, em primeiro lugar, a si própria, superando as suas particularidades naturais. Esta raça, então, torna-se portadora no mais alto grau de um princípio que existe igualmente, mas apenas sob uma forma potencial, noutros povos que, de certo modo, dispunham de uma organização tradicional. Neste caso, a ação material conquistadora apresenta-se como uma ação que derruba as barreiras empíricas, que eleva as diversas potencialidades a um nível de ação único, produzindo-se assim uma unificação no sentido real da palavra. Se, portanto, o morre e transforma-te como num ser atingido pelo raio de Apolo, segundo Steding, é a premissa elementar para qualquer raça que aspire a uma missão e a uma dignidade imperiais. Isto é exatamente o oposto da moral correspondente ao que se chama o sagrado egoísmo das nações. Mas ficar encerrados nos seus caracteres nacionais para, na base deles, dominar outras gentes ou mesmo apenas outras terras, só é possível a título de violência temporária. Como uma mão não pode ter a presunção de dominar os outros órgãos de um corpo. Mas em contrapartida pode fazê-lo deixando de ser mão, passando a ser alma, quer dizer, elevando-se à função imaterial capaz de unificar e de dirigir a multiplicidade das funções corporais particulares, a cada uma das quais ela em si mesma é superior. Se as tentativas imperialistas dos tempos modernos têm abortado, frequentemente levando à ruína os povos que as perpetraram, ou se transformaram na origem de calamidades de toda a espécie, a causa disso é precisamente a falta de base de qualquer elemento verdadeiramente espiritual e, portanto, suprapolítico e supranacional,
e a sua substituição pela violência de uma força mais poderosa, mas nem por isso de natureza diferente das outras menores, que ela tem a tendência para submeter. Se um império não for um sacro império, não é sequer um império, mas sim uma espécie de cancro atacando o conjunto das funções distintas de um organismo vivo. Isto no que diz respeito à degradação da ideia de um reinar, separado da sua base espiritual tradicional e transformado em laico, apenas temporal e centralizador. Se passarmos agora a outro aspecto do desvio, constatamos que é próprio de toda a autoridade sacerdotal que desconhece a função imperial, como foi o caso da Igreja de Roma no período da questão das investiduras, tender precisamente a uma desacralização do conceito de Estado, bem como do de realeza, de maneira a contribuir, frequentemente sem se dar conta disso, para a formação exatamente daquela mentalidade laica e realista que devia depois insurgir-se inevitavelmente contra a própria autoridade sacerdotal e abolir toda a interferência efetiva da Igreja no corpo do Estado. A seguir ao fanatismo dos ambientes cristãos das origens, que identificavam a imperialidade dos Césares a uma satanocracia, a grandeza da Aeternitas Romae é a opulência da prostituta de Babilónia, as conquistas das legiões a um magnum latrocinium. Depois, o dualismo agostiniano, que perante a Civitas Dei via em toda a forma de organização estatal uma criação não só exclusivamente natural, mas também pecaminosa, corpus diaboli, a tese gregoriana defenderá precisamente a doutrina do chamado direito natural, em virtude da qual a autoridade real se encontra despida de qualquer caráter transcendente e divino e é reduzida a um simples poder temporal transmitido ao rei pelo povo. Poder este cuja utilização implica, portanto, a responsabilidade do rei perante o povo, enquanto toda e qualquer forma de organização positiva do Estado é declarada contingente e revogável em relação àquele direito natural. Com isto, já no século XIII, tendo sido definida a doutrina católica dos sacramentos, a unção real deixou de figurar entre eles e de ter um valor, como na concepção anterior, quase ao mesmo título de uma ordenação sacerdotal. Em seguida, a Companhia de Jesus não hesitou em intervir com frequência para acentuar a concepção laica antitradicional da realeza, concepção que, em certos casos, apoiou o absolutismo das monarquias submetidas à Igreja e, noutros casos, chegou ao ponto de legitimar o próprio regicídio, com o objetivo de fazer prevalecer a ideia de que só a Igreja tem um caráter sagrado e que, portanto, lhe cabe a primazia. Porém, como já aludimos, sucederá exatamente o contrário. O espírito evocado derrubará o evocador. Os Estados europeus, que se tornaram realmente criações da soberania popular e dos princípios de pura economia e de associação acéfala que já a Igreja, indiretamente, tinha patrocinado na pessoa das comunas italianas em luta contra a autoridade imperial, constituir-se-ão como entidades em si, secularizar-se-ão e repudiarão tudo o que seja religião, num campo cada vez mais abstrato, privado e secundário, quando não chegam inclusivamente a fazer dela um instrumento ao seu próprio serviço. É conveniente mencionar, também, a inconsequência da tese guelfa, de que a função do Estado seria a de reprimir a heresia e defender a Igreja, e fazer reinar no corpo social uma ordem em conformidade com os seus próprios princípios da Igreja. Isto pressupõe, claramente, de facto, uma espiritualidade que não é um poder, e um poder que não é espiritualidade. Como poderia um princípio verdadeiramente espiritual ter necessidade de um elemento exterior para defender e manter a sua autoridade? E o que poderão significar uma defesa e uma força assentes num princípio que não é diretamente espírito, senão uma defesa e uma força cuja substância é violência? Até mesmo nas civilizações tradicionais, em que predominou, em certos momentos, uma casta sacerdotal diferente da realeza, não se consegue encontrar nada de semelhante. Já recordamos muitas vezes, por exemplo, como foi que os Brahmana, na Índia, impuseram diretamente a sua autoridade sem ter a necessidade de ninguém que os defendesse e sem estarem sequer minimamente organizados. Isto aplica-se igualmente a muitas outras civilizações, assim como à maneira como se afirmou a autoridade sacerdotal em muitas cidades gregas antigas. A visão guelfa,
gregoriano-tomista, é, portanto, um novo testemunho de uma espiritualidade desvirilizada, a que se pretende juntar extrinsecamente um poder temporal com o objetivo de fortificá-la e de torná-la eficiente junto dos homens, no lugar da síntese entre a espiritualidade e o poder, e entre a sobrenaturalidade e o centralismo real próprio da pura ideia tradicional. Em si, a concepção tomista irá procurar, é verdade, remediar um semelhante absurdo, concebendo entre o Estado e a Igreja uma certa continuidade. Ou seja, vendo no Estado uma instituição já providencial, mas que não pode fazer avançar a sua ação para além de um determinado limite, a partir do qual intervém a Igreja, a título de instituição iminente e diretamente sobrenatural, conduzindo o conjunto da organização à sua perfeição e realizando um objetivo que excedit proportionem naturalis facultatis humanae. Se uma concepção desta já se encontra menos afastada da verdade tradicional, mesmo assim, na ordem de ideias a que pertence, vem chocar-se com uma dificuldade intransponível, devido à diferença essencial que já referimos do tipo de relações com o divino que caracterizam, respectivamente, a realeza e o sacerdócio. Para que possa existir aqui uma continuidade, e não um hiato, entre os dois graus sucessivos de uma única organização, figurados pela escolástica em Estado e Igreja, seria necessário que a Igreja, na ordem suprassensível, encarnasse o mesmo espírito que o Imperium, no sentido restrito do termo, encarna no plano material, ou seja, que encarnasse o ideal já referido da virilidade espiritual. Mas a concepção religiosa, própria do cristianismo, já não permitia que se concebesse nada parecido. Até Gelásio I, pelo contrário, afirmou-se que depois da vinda de Cristo mais ninguém poderá ser simultaneamente rei e sacerdote. Ora, seja qual for a sua pretensão hierocrática, a Igreja não encarna o polo viril, mas sim o feminino, lunar, do espírito. Pode-lhe corresponder a chave, mas não o cetro. Não é a Igreja, com a sua função de intermediária de um divino teisticamente substancializado e com a sua concepção de espiritualidade como sendo uma vida contemplativa, essencialmente diferente da vida ativa, nem sequer o próprio Dante ultrapassou esta antítese, que pode pretender integrar todas as organizações particulares, surgindo em consequência como culminar de uma grande ordinatio ad unum, homogénea, e recolhendo o cume e a essência da intenção providencial, que se manifestava já, segundo a concepção acima referida, nas unidades políticas, orgânicas e hierárquicas individuais. Se um corpo só é livre quando obedecer à sua alma, e não a uma alma heterogénea, então recebe um sentido profundo da verdade da afirmação de Frederico II, segundo a qual os Estados que reconhecem a autoridade do Império são livres, enquanto são escravos aqueles que se submetem à Igreja, expoente de uma outra espiritualidade.